Olá, tudo bem? Aqui no diariodegoias.com.br, informação para você, os fatos da cidade e serviço também. Na nossa agenda de hoje, vamos entrevistar o Procurador de Justiça, Demóstenes Torres. Também de certa forma, um especialista em concursos, porque passou em 2. Verdade. O senhor passou para delegado Certo. de polícia, o senhor também passou para o Ministério Público, o cargo que exerce agora, Procurador de Justiça. Se bem que pode se aposentar, deve se aposentar em breve, porque já tem direito, né? Temos aí agora um concurso para delegado que está aberto. Certamente, um dos concursos que mais vai ter procura no estado de Goiás e no Brasil. Essa é a previsão, né? Sem dúvida. E veja só, delegado, muita gente acha erroneamente que é um concurso mais fácil. Eu vou fazer um concurso para delegado, depois eu vou fazer um concurso para procurador do estado, depois eu vou fazer um concurso para promotor, depois eu vou fazer um concurso para juiz. E a coisa não é bem assim, não. Eu me lembro muito bem que muita gente que foi aprovado no concurso para delegado, né, aprovada, depois foi reprovada no concurso para juiz. Muita gente que passou no concurso para juiz, né, foi reprovada no concurso na minha época. Então essas coisas não são assim, não. Esses concursos, eles são muito difíceis, não existe um concurso mais fácil que o outro, existem as peculiaridades, né? E essas peculiaridades o candidato tem que observar. Por falar em peculiaridades, que recomendações o senhor dá aí a quem vai enfrentar este concurso? Primeiro, tem que ter rotina, né? Eu tinha um professor, vou falar até o professor ainda vivo, né? É um grande jurista, professor Geraldo Batista de Siqueira. E ele dizia o seguinte: para passar em concurso tem que ter nádega. Aí a gente ficava assim, mas o que é isso? Olha, você tem que colocar nádega na poltrona e ficar lá no mínimo umas 12, 14 horas por dia. Tem que sofrer. E é um estudo metódico, você tem que estudar quem são os componentes da banca, quais os livros esses componentes já escreveram, quais artigos, qual a tendência deles. Por exemplo, o concurso para delegado de polícia, ele é o mais criminal de todos, né? Claro que tem hoje, por exemplo, os crimes contra a administração pública, você precisa também ter conhecimento de direito administrativo, tem que ter conhecimento da lei de licitações. Por quê? Porque também algo bastante demandado, crime de responsabilidade de prefeito. Então, lei de responsabilidade fiscal? Lei de responsabilidade... De certa forma? Sim, porque o prefeito que infringe isso aí eventualmente pode cometer um crime, não é? Eventualmente pode cometer um crime. Então, as pessoas, elas têm que estar ligadas nesse concurso. Na minha época era mais difícil até, porque você tinha que estudar a lei, a doutrina e a jurisprudência. E era quase tudo em papel, né? Tanto é que até hoje eu sou gutenbergiano, eu gosto de papel. Né? Eu gosto de ler no livro e tal. Já me acostumei com o computador. Eu também prefiro o papel porque a tela é muito cansativa, a luz da tela. Mas hoje você quer acessar uma jurisprudência do Supremo. Antigamente você tinha aqueles que pegam aqui, pegam outro ali, vai. Hoje você printa o que você quer, né? Você baixa o que quer e printa aquilo ali e vai estudar. Então, é preciso ter rotina, é preciso ter um material de concurso adequado e atualizado. A internet ajuda muito nisso hoje, né? É preciso a pessoa controlar a sua ansiedade, que é grande, porque, em geral, quem vai fazer concurso está premido ou pela necessidade financeira mesmo, né? Ou por iniciar uma carreira de alguma forma, de sair da dependência dos pais. Eu ainda me lembro que eu era professor naquela época, eu era professor de ensino público, dava aula em cursinho e ainda dava aula particular. Quer dizer, eu vivia... E estudava para delegado. E estudava para delegado. E ainda era advogado. Nós tínhamos uma banca, com uma banca que nós não ganhamos dinheiro, assim, mas era uma banca muito talentosa. Era o Benedito Soares de Camargo Neto, que acabou desembargador e morreu precocemente de câncer. O Roberto Horácio Rezende, que é
Hoje é um juiz pinguim. O que é o juiz pinguim? É o juiz que está respondendo no Tribunal de Justiça, logo vai se transformar em desembargador, e um delegado de polícia, Walter. Quer dizer, todos nós depois, eu me transformei em promotor de justiça. Então, mas nós não tínhamos relacionamento naquela época, né? Ficávamos estudando. Então, é preciso que as pessoas não se distraiam. Eu, por exemplo, se tiver uma música, eu não consigo estudar. Se tiver alguém falando, eu não consigo estudar. Então, assim, tem gente que consegue estudar com música. Tem gente. Então, assim, precisa ver, você tem que estar no seu ambiente propício, né? Muitos gênios, por exemplo, só escreviam ouvindo música, né? Então, especialmente música clássica. Agora, as pessoas têm que saber isso, diferenciar. O concurso para delegado é igual para membro do Ministério Público, promotor? Não. De promotor de justiça, desde aquela época, já tinha ação civil pública, né? Já tinha direitos, logo veio a Constituição, né? Direitos individuais, direitos coletivos, direitos homogêneos, e aí vai, né? Então o Ministério Público é defensor do consumidor, do meio ambiente, da probidade administrativa, da democracia. Então são concursos diferentes. Mas o concurso para delegado, apesar de ser o mais penal, não exime da necessidade de que outras áreas sejam estudadas também. Não, de jeito algum. Direito constitucional, por exemplo. Direito ambiental hoje tem uma grande repercussão nesse meio de inquérito policial, de delegado de polícia. Então as pessoas precisam ver exatamente qual o peso das últimas provas. É preciso estudar as últimas provas, é preciso estudar as bancas, é preciso delimitar o tempo, a matéria, e não perder tempo só com uma matéria também não. E uma coisa importante, redação, né? Delegado tem que fazer relatório, tem que fazer interrogatório, tem que ouvir testemunha. Então, em geral, cai um relatório de um inquérito, uma peça qualquer, promotor, uma denúncia, ou um parecer. E na minha época, e hoje acredito que da mesma forma, apesar da pessoa conhecer o direito, ela tem que saber colocar isso no papel. Expressar. Né? Expressar, escrever. Você sabe tanto que isso é fundamental no jornalismo. Dia -dia, né? É o nosso dia a dia. Então, assim, muita gente que sabe, mas não consegue escrever, ou tem erros muito graves de português, essas pessoas acabam perdendo ponto. E aí isso no somatório final pode deixá-la de fora do concurso. Agora, o concurso para delegado, ele também, apesar dessa organização, é importante a pessoa acompanhar um cursinho, por exemplo? Contribui? É importante. Cursinho é importante para a atualização, né? É importante, inclusive, se a pessoa estiver há muito tempo afastada dos livros, e muitos passam assim, aí é preciso mesmo, aí é uma necessidade fazer um cursinho, porque o cursinho atualiza a pessoa. Agora, chega num determinado momento em que as pessoas elas têm que ser solitárias, elas têm que estar ali, elas e o livro, né? Fala o livro, mas o computador, ela tem que imaginar, e tem que contar com um pouco de sorte, viu? Por que sorte? Eu me lembro o seguinte, eu me lembro na prova de Direito Civil do Ministério Público, eu fui para o banheiro, sentei ali e abri um livro daquela época, do doutrinador chamado Silvio Rodrigues, né? E o Silvio Rodrigues abri, no rodapé tinha uma súmula do Supremo. E a súmula do Supremo falava na comunicação dos bens aquestos, qualquer que fosse o regime de casamento. Bens aquestos são aqueles adquiridos na constância do casamento. Aí dizia a súmula, comunica-se em qualquer hipótese, quer dizer, divide de qualquer jeito. E aí, chego lá, olha a prova, olha o tema, comunicação dos bens aquestos no regime de separação legal. Caiu Aí citei até a súmula do Supremo, não é verdade? Então você tem que ter um pouco de sorte também, né? Então assim,
Não torcer para cair só coisas que você não está tão preparado. Mas, na média, você estudando, você consegue sair-se bem. Agora, procurador Demóstenes Torres, se o concurso tem uma concorrência muito alta, o nível de estresse de todo mundo aumenta. Muito grande. Não é? Sempre foi grande. O senhor disse agora há pouco da calma e até o nível de desistência também. Sem dúvida. O que acontece quando chega a prova tem um tempo curto para você fazer a prova. Mas quando a prova, por exemplo, hoje tem uma prova objetiva, na minha época já tinha também, para tentar eliminar o maior número de candidatos possível, para poder se fazer um concurso de nível razoável na prova escrita e depois na prova oral. Com isso, as provas objetivas são cada vez mais difíceis e são as provas que têm o maior número de questões e as mais variadas possíveis. Aí entra, mesmo para delegado de polícia, na minha época, entrava até direito comercial, né, direito administrativo, direito constitucional, para tentar justamente fazer... Vem gente do Brasil inteiro hoje fazer concurso, em Goiás ou em qualquer outro lugar do país. Isso daqui também sai, né? Também sai. Então, o que acontece? Vamos dificultar a primeira fase, não é? Dificulta-se a primeira fase para tentar ter um número razoável na segunda para fazer uma boa prova, que é chamada prova escrita. O procurador Demóstenes Torres, né, participou de dois e passou em dois concursos importantes, para delegado e também para procurador de justiça, com essas recomendações para você. Uma última questão. Levando em consideração que há muita gente interessada, o senhor está preparando aí um canal só para orientar os concursantes. Eu vou fazer isso, né? Independentemente da minha vida política, como eu tive uma vida boa, uma vida acadêmica boa, também tive a oportunidade de passar em concursos, né? Então, quero contribuir, vou abrir um canal para ajudar quem quer fazer concurso com dicas, com material novo, com gente que não pode comprar material, disponibilizando na internet. Então, com isso, acho que vou poder contribuir. Fazer aquele serviço social que imaginei fazer um dia. Nisso o senhor já me disse, e eu disse que apoiava. Se o senhor for atuar na educação, né, na aposentadoria, faria muito bem. Obrigado, senhor. Que, aliás, para dizer a verdade, foi o cargo que eu mais gostei na minha vida. Ser professor. Ser professor. E eu também, porque também eu faço. E aí... O que aconteceu na minha vida? Eu não precisava deixar de ser professor, mas com o salário que eles pagam os professores, especialmente eu que era professor de escola pública, né, e também dava aula em atividade privada, e dava aula particular, e ainda assim não conseguia o suficiente para... Subsistência. Então, assim... Ficava trabalhando muito e não conseguia. E a educação, infelizmente, até hoje, não é tão valorizada no Brasil. A educação pública. Educação pública, sem dúvida. Obrigado, senhor, por as sugestões, pelas recomendações aos nossos internautas. Vamos acompanhar mais detalhes. Você que vai fazer esse concurso para delegado e outros concursos também, fique conectado. Obrigado, senhor. Bom dia. Obrigado, Altair. Bom dia. Um abração. Obrigado pela oportunidade. Até breve.